Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, venha nos conduzir para que eu possa ser fiel ao encargo que está no Teu coração. E que nós possamos ouvir a palavra também com um coração simples, humilde e obediente. Senhor Jesus. Essa mensagem de número 8, intitulado A Criação do Homem, foi ministrada na semana passada pelo irmão Pedro, lá no Chile. E ao ministrar essa palavra, ele lembrou o quão o saudoso irmão Dong Yulan amava e tinha encargo por aquele país, indo por quase 40 anos, todos os anos, 2 vezes ao ano, ministrar a palavra lá. E ele cobrou uma reação dos irmãos à palavra. É como se os irmãos estivessem vagando por quase 40 anos no deserto, mas agora estava na hora de entrar na boa terra. Irmãos, eu vesti a carapuça. Também por quase 40 anos estamos na vida da igreja. E está na hora de nós reagirmos à palavra. Como nós vimos ontem à noite. O Senhor individualmente nos chama a andar no Espírito. No grego é paripatel, ou seja, é um andar individual. É um testemunho que nós temos que dar, em primeiro lugar, na nossa família, também na nossa cidade. Mas também tem um andar estoiquel, que é um andar coletivo. Seria melhor traduzido como marcha. Uma pessoa que está marchando, ela não tem liberdade de andar de qualquer maneira. Ela anda em cadência, tem um ritmo. Individualmente, nós precisamos andar com o Senhor, andar no Espírito e dar um testemunho de vida. Mas nós, como igreja, precisamos ser como o raio laser. Não é uma luz qualquer, é uma luz direcionada, na mesma frequência, na mesma cor. Senhor Jesus. Irmãos, eu fico impressionado com o Jardim do Éden. Eu não gosto muito da nossa tradução jardim. Seria melhor traduzido como horto. Em espanhol, a tradução está como horto. Por que horto? Porque você não vê falando muito de flores. Jardim, você logo lembra de flores. Mas o Senhor, Ele quer que nós ultrapassemos as flores e produzamos frutos. Senhor Jesus, aqui é dito
que antes de criar o homem, o Senhor mandava apenas uma neblina, porque não havia o homem para lavrar o solo. Ou seja, a chuva é mandada de acordo com a necessidade e a disponibilidade do homem de lavrar a terra. Só que nós vemos claramente o Senhor Jesus lá em Mateus 13, falando que a terra é o coração do homem. E o Senhor, Ele quer que nós lancemos essa palavra, que é a semente. Lá em Mateus 13, ele adverte, porque ele fala, olha, tem hora que você lança a semente e vem o inimigo e come aquela semente. Essa é a tática do inimigo. Desde lá de Gênesis, a tática do inimigo é pôr dúvida na palavra. É tirar aquela palavra para que a palavra não nasça no nosso coração. Irmãos, é por isso que nós precisamos dar tanta atenção para a palavra do Senhor, porque é a palavra que faz a obra. Infelizmente, Adão e Eva não conseguiram valorizar a palavra do Senhor. Eles caíram na armadilha do inimigo e por dúvida na palavra do Senhor. Por dúvida na palavra do Senhor é por dúvida na intenção do coração de Deus. Então, eles foram expulsos do jardim. Interessante que quando eles são expulsos, isso está no 3:24, fala, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que o revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? O Senhor colocou querubins. Aqui não falam quantos. Por que que esses querubins estavam ali guardando para que o homem não tocasse na árvore da vida? É porque se o homem ali comesse da árvore sem resolver o problema do pecado, não iria resolver o problema dele. Mas o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele começou a sofrer o dano. Nós já vimos e temos enfatizado isso através de inúmeras passagens bíblicas, onde mostra que o homem, ele é um ser tripartido: espírito, alma e corpo. Me deu
um exemplo claro disso. Nós precisamos saber ajudar as pessoas que nos perguntam. Qual um texto mais claro sobre isso? 1 Tessalonicenses 5, 23. É a mais clara de todas. Tem outras também. Possuímos espírito, alma e corpo. Nós ganhamos um corpo. Esse corpo é único. Cada família tem a sua carga genética. Eu já fui confundido. Esses dias eu estava passando na rua, uma pessoa me gritou, chamou pelo nome do meu tio, 20 anos mais velho que eu. Eu levei um susto, mas eu estou feio, meu. Aí eu vi um velho, eu não o conhecia, e aí eu peguei o meu celular e mostrei uma foto do meu tio. Ele levou um susto. Por quê? É as características familiares. Quantas vezes eu já fui confundido pelo meu irmão Eduardo? Até uma namorada dele na universidade, uma vez foi me abraçar e parou no ar. Né? Depois foi abraçar de novo, parou. Falei, quem é você, afinal de contas? Irmãos, às vezes a gente bate o olho e fala, esse aqui é um tomiche. Às vezes você não conhece, mas esse aqui é uma Medavi. Porque nós recebemos uma carga genética. A impressão digital é única. Tanto é que a gente consegue desbloquear o celular e identificação. Um alerta, irmãos, não abram vídeo chamada de pessoa que você não conhece. Está tendo muita fraude. Pessoas que pegam o reconhecimento facial pela sua imagem. Se você não conhece, não abra uma chamada de vídeo. Para dar golpes. O nosso corpo, por mais parecido que seja, é único. A nossa alma também é única. Mente, vontade e emoção. Por mais parecido que eu possa ser de alguma pessoa, ter os mesmos vontades, os mesmos pensamentos, nunca vai ser igual. Isso é maravilhoso. Nós estamos aqui em várias dezenas de irmãos, mas cada um tem um corpo ímpar e uma alma ímpar. E é nessa multidão de diversidade que o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. E o Senhor usa exemplos muito práticos. Vamos voltar ao Éden. Um dos títulos do Senhor, ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
Há uma profecia lá, Isaías 51:3, podemos abrir. Isso foi muito antes do Senhor aparecer, séculos e séculos antes. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Isso é uma profecia, irmão. Se cumpriu no Senhor. Vamos ver outra, já bem conhecida, mas nós precisamos, 1 Coríntios 15:45. Nós precisamos inculcar, são versículos chaves. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o Senhor Jesus? É o último Adão. E quem somos nós? A última Eva. A primeira Eva estava nua e despreparada. Mas a última Eva, ela vai estar ataviada e adornada para o seu noivo. Nós precisamos tomar posse dessa profecia. Ou seja, o Senhor quer que nós começamos a produzir frutos agora. Não é quando Ele voltar, não. Como nós já vimos, o nosso corpo foi danificado. Esses dias eu passei na casa da irmã Terezinha e vi uma foto dela quando novinha. Como ela era uma mulher bonita. O nosso corpo não foi salvo. Mas aleluia, o nosso espírito foi salvo. E quando nós tomamos posse disso, é o começo de nós vivermos no Éden. Primeira coisa que tinha no Éden, comunhão com Deus. Nós precisamos saber que não é mérito nosso, mas foi pelo sangue precioso de Jesus que nós entramos nesse caminho. Aqueles querubins estavam com uma espada de fogo. Por quê? Querubim diz respeito à glória de Deus. Aqueles querubins, eles eram fiéis a Deus. Eles sabiam reconhecer a glória de Deus. Quando Adão pecou, ele carecia da glória de Deus. A espada
diz respeito à justiça. E o fogo diz respeito à santidade. O Senhor usa a espada para fazer justiça. Os querubins reconhecem a glória de Deus. E o fogo é usado para purificar as impurezas. Uma aliança, para ela estar nesse formato e nessa qualidade de ouro, ela passou pelo fogo. Graças ao Senhor Jesus, Ele cumpriu todas as exigências da glória de Deus, da justiça de Deus e da santidade de Deus por nós. Então, agora, nós podemos desfrutar de toda o privilégio de viver naquele pomar grandioso, cheios de frutas, agradáveis à vista e boas para alimento, mas principalmente da árvore da vida. E o Senhor Jesus, Ele se declara que é o verdadeiro pão que desceu do céu. Quando nós, aqui, partimos esse pão e tomamos desse cálice, é apenas um símbolo de uma realidade que nós podemos já estar desfrutando. Por isso que o Senhor fala, faça isso até que eu volte. Porque quando Ele voltar, nós não vamos precisar mais de um símbolo. Nós teremos a realidade. Esse símbolo é um sinal da aliança. O sinal é para lembrar. Quando eu vejo essa aliança, eu lembro que eu tenho um compromisso com minha esposa. Quando eu vejo um arco-íris, eu lembro da fidelidade de Deus que não vai mais mandar um dilúvio na terra. Agora, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós precisamos lembrar, para ter utilidade nas mãos de Deus, eu preciso comer dessa palavra. E eu preciso do sangue precioso do Senhor para estar me limpando. Porque volta e meia, sem perceber, você tola o pé no tomate. E aí nós precisamos estar aprendendo a usar o sangue do Cordeiro. É por isso que lá em Apocalipse 12 fala que os vencedores são aqueles que aprendem a usar o sangue. Nós ainda temos uma alma problemática. Mente. A gente pensa, às vezes, o que não deve. Vontade. Às vezes a gente tem vontades que contrariam a vontade de Deus. E emoção. Às vezes a gente gosta de coisas que o Senhor não gosta. Irmãos, quando a gente pega a folhinha de imersão, os pontos 1, 2 e 3 é a sinopse
da última mensagem dada, no caso aqui, mensagem 8, que o irmão ministrou lá no Chile. O item 4 é parte da sinopse do alimento diário. Eu gostaria de ver com os irmãos alguns pontos que, para nos ajudar a ganhar mais luz sobre o nosso coração, que é essa terra que o Senhor quer plantar. Então, o coração é nossa alma mais a consciência. E a nossa alma, né, é mente, vontade e emoção. E o espírito é a consciência, a intuição e a comunhão. Então, vamos ver na sexta-feira, aí podemos colocar o item 2 para a gente ver a questão da comunhão. Olha só, o espírito humano possui uma função, a comunhão, a qual possibilita-nos conectarmos com Deus. Isso se dá pela palavra da vida. Deus comunica conosco por meio de Cristo, que é a palavra. Temos que receber a palavra pelo Espírito e não diretamente pela mente. E então participamos do que Deus tem para nós. Comunhão. Hoje, nós temos comunhão com Deus, mas também temos com os irmãos. Nós precisamos ter essa conexão. A outra parte do espírito é a intuição. Vamos, ponto 3, também na sexta-feira. Precisamos captar a mensagem que Deus quer falar conosco. Qual é o desejo do coração do Pai? Para isso, nosso espírito humano possui uma função chamada intuição. Quando recebemos a palavra de Deus por meio da comunhão, a intuição começa a funcionar e absorve a mensagem de Deus para nós. Irmãos, a intuição não é nada lógico. É fruto de nós exercermos ou praticarmos uma comunhão direta com Deus. Quando nós temos sempre essa comunhão, a nossa intuição vai começar a funcionar. Nós precisamos praticar isso. Agora, no sábado eu queria pôr o ponto 1. Precisamos conferir o que está na consciência, o que está em nossos pensamentos. Olha só, está falando ao mesmo tempo de consciência, mas está falando também de pensamentos. Os pensamentos estão na onde? Na alma. Por isso que a consciência faz parte do coração. Se o que está nos meus pensamentos coincide com o que Deus quer falar comigo pela consciência, eu tenho paz. Entenderam?
se o que está nos meus pensamentos, ou seja, na minha mente, coincide com o que Deus quer falar comigo, pela consciência, eu tenho paz. Então, devo fazer. Se eu tenho paz, eu devo fazer. Mas, se o que eu penso é diferente do que Deus fala, a minha consciência me acusa e não tenho paz. Então, não devo fazer. Então, essa é uma questão muito importante. Agora, se mesmo a consciência fala, não faz, não tenho paz, eu vou, insisto e faço, vai chegar um momento que minha consciência vai ficar cauterizada. Ela não vai falar mais nada. Nós precisamos ter uma consciência sensível. Senhor Jesus. O ponto 2 fala: o coração humano é muito importante para Deus. Ele é o campo de batalha, pois é onde o Senhor pode semear a palavra do reino, a qual, por sua vez, Satanás quer arruinar. As pessoas precisam receber e compreender as sementes da palavra do reino, para que essas possam brotar, crescer e dar frutos. Vamos semear e pregar o evangelho do reino. Ou seja, o coração, ele é um campo de batalha. Ao mesmo tempo que Deus quer o nosso coração, Satanás também quer. Então, e o objetivo dele é maligno. Nós precisamos estar claros disso. Ao mesmo tempo que nós ganhamos de Deus um corpo único, com expressão facial, com impressão digital única, pode ser gêmeos idênticos, mas a impressão digital de cada um é diferente. Nós temos almas distintas. E o Senhor valoriza a nossa alma. E Ele anela semear a palavra dEle em nós. Para que nós tenhamos utilidade, nós precisamos hoje valorizar essa semente preciosa que Ele tem nos dado. Irmãos, estamos no horto do Éden. Agora, é para mandar chuva? Mas, se é para mandar chuva, o Senhor pergunta, vai trabalhar? Se nós estivermos dispostos a trabalhar a palavra que Ele nos dá, vai vir chuvas de bênção. Que nós possamos ter tal disposição. Senhor, estou aqui, estou disposto a plantar, estou disposto a regar. Manda chuva, Senhor. Aleluia. Vamos multiplicar em pequenos grupos e desfrutar mais dessa palavra.